Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e eu estou aqui para a gente fazer a correção da última prova aplicada para o cargo de técnico judiciário área administrativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é o seu simulado. Acredito que você já respondeu a prova, agora nós vamos aqui juntos acompanhar a correção. Caso você ainda não tenha respondido a prova, pare o vídeo, responda a prova e depois acompanhe comigo os comentários. Beleza? Vamos lá? Vamos aqui, ó. Joga aqui na tela, olha só. Aqui eu vou deixar aqui o meu e-mail. Caso você queira tirar alguma dúvida, queira fazer alguma ponderação, manda para mim a dúvida e eu respondo, beleza? Ó, wellington.antunes@globo.com. Beleza? O e-mail está disponível 24 horas. Eu não respondo 24 horas não, mas o e-mail está lá. Vem comigo. Ó, primeira questão. Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro desde que faça a declaração específica desses valores em sua prestação de contas. Vamos lá, primeira coisa, para você responder isso aqui, a leitura obrigatória é o artigo 17. Veja que o artigo 17 está dentro do tema direitos e garantias fundamentais, né? Ó, direitos e garantias fundamentais, aqui nós temos o título 2 da nossa Constituição e o título 2 começa no artigo 5º e vai até o artigo 17, beleza? Partido político, a questão diz, pode receber recursos financeiros de recurso estrangeiro? Amigo, a resposta está o quê? Está errada. Por quê? O artigo 17, inciso 2, é expresso em dizer que é proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro e ainda é proibido a subordinação dos partidos políticos a governo estrangeiro, beleza? Então, ó, partido político pode receber? Não, não pode receber. Bora para a próxima. Conforme disposição da Constituição Federal, será considerado brasileiro nato o filho nascido em Paris, de mulher alemã e de embaixador brasileiro que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade quando do nascimento do filho. O nosso tema é brasileiro nato, o tema é nacionalidade. Nacionalidade é uma espécie de direitos fundamentais, está ali no artigo 12 e 13 do texto constitucional. Ele diz, é brasileiro nato o filho de uma mulher alemã e de pai o quê? Brasileiro, que é embaixador e que está a serviço da República Federativa do Brasil. É brasileiro nato, amigo? Resposta corretíssima. Onde é que está isso? Isso está no artigo 12, inciso 1, que cuida de brasileiro nato, letra, a linha, né? Melhor dizendo, B de bola. B de bola. Veja que não há necessidade de serem pai e mãe brasileiros. Veja que o artigo 12, inciso 1, a linha B, diz que é brasileiro nato o filho nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha o detalhe. Fica atento, nesse caso o filho é automaticamente brasileiro nato. Perceba que não há necessidade de pai e mãe serem brasileiros e pai e mãe estarem a serviço da República Federativa do Brasil. Veja, basta que um seja brasileiro e que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui nós temos o critério do ius sanguinis mais o critério funcional. E esse menino dessa questão é automaticamente brasileiro nato. Beleza? Legal? Joga na tela comigo, vamos continuar aqui na nossa resolução. Ó, os
recrutados. Os recrutados pelas Forças Armadas não podem alistar-se como eleitores durante o período em que estiverem cumprindo o serviço militar obrigatório. E aí, a nossa questão cuida do tema direitos políticos. Direitos políticos, que também são espécies de direito fundamental, artigo 14A 16 no sentido estrito. A nossa questão diz que os recrutados pelas Forças Armadas não podem alistar-se durante o período em que estiver cumprindo serviço militar obrigatório. O recrutado pelas Forças Armadas, o cara que é recrutado pelas Forças Armadas, como é que o direito chama esse cara? Chama ele de conscrito. Quem é conscrito? Conscrito é aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório. E aí, quando a gente faz a leitura do artigo 14, parágrafo 2º do texto constitucional, você vai encontrar o quê? Que os estrangeiros, você vai encontrar ali que os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis. Conscritos e estrangeiros. Lembrando que conscrito é quem está prestando serviço militar obrigatório, não é qualquer militar, beleza? Então, resposta da nossa questão, gabarito. Opa, peraí. Gabarito corretíssimo. O gabarito da nossa questão, corretíssimo. Não podem, porque eles são o quê? Inalistáveis. Segue comigo. Cidadão brasileiro que tiver 30 anos de idade pode ser candidato a senador? Vamos parar por aqui. O tema também, direitos políticos. A resposta, 14, parágrafo 3º, inciso 6, que cuida de quê? Idades mínimas para concorrer a cargo eletivo. O 14, parágrafo 3º, ele cuida das condições de elegibilidade, entre as quais nós temos o quê? As idades mínimas. A Constituição Federal, ela cuida, amigo ou amiga, né, de 4 idades mínimas, que é 35, 30, 21 e 18. Vamos lá. Vem comigo. No poder legislativo, nós temos quem? Nós temos o senador, nós temos o deputado e nós temos o vereador. No poder executivo, por sua vez, nós temos quem? O presidente da República, nós temos o governador e nós temos o prefeito. Apenas didaticamente, se nós fôssemos classificar esses cargos em top, médio e fraquinho. Por favor, apenas didaticamente falando, beleza? Vamos lá. O cargo de senador, deputado, vereador, qual que é o mais top? Eu ouvi o quê? Senador? Então beleza, vamos lá. Então, senador é o top? Por que senador está aqui? Porque idade de 35 é a mais top. Então, a idade mais top com o cargo mais top. Aplica a mesma ideia para presidente da República, governador e prefeito. Qual é o cargo mais top? Presidente? Então, presidente está aqui também. Presidente mais o vice-presidente. Beleza? Agora, qual seria, dentre os cargos do legislativo, o mais fraquinho? Apenas didaticamente falando. Vereador, qual é a idade mais fraquinha? Vereador, tá aqui, 18 anos. Detalhe, vereador, ele só anda sozinho. Não cabe ninguém junto com o vereador. Ele não tem grupo, ele não tem rede social, ele anda sozinho.
Então não insere ninguém no grupo do vereador porque vai dar problema. Fechou? Aplica a mesma ideia para prefeito e governador. Qual que é o mais fraquinho? Prefeito, qual é a idade mais fraquinha? Não fale 18, porque vereador não aceita ninguém no grupo, hein? Ó, prefeito. Onde está o prefeito também está quem? O vice. Me ajuda. Entre presidente e prefeito está quem? Entre presidente e prefeito está o governador. Governador mais quem? Mais o vice. O governador, ele é tipo vereador, não aceita grupo, não aceita nada. Ele não aceita solicitação de amizade, nada disso. Beleza? Quem é que sobra então? Sobrou o deputado? Sobrou, não é? Então o deputado vem para cá, ó. Todo tipo de deputado. E também o juiz de paz. Fechou? Aí estão as idades mínimas para concorrer. A nossa questão fala 30 anos de idade para senador, logo o gabarito da nossa questão está o que, meu amigo? Ó, gabarito errado, beleza? Próxima. Os municípios contam com os poderes legislativo e executivo, com cargos para os quais há eleição, tudo bem, na qual votam seus eleitores, mas não contam com o poder judiciário próprio. Questão o quê? Questão corretíssima. Perfeito. Município só tem poder legislativo e executivo, porque o judiciário que atua no município é o judiciário federal ou estadual. Continua comigo. Mesmo não sendo estado nem município, o Distrito Federal possui autonomia parcialmente tutelada pela União. Distrito Federal, principalmente, nós vamos estudar no artigo 32 do texto constitucional. Porém, para responder a essa questão, você precisa conhecer o artigo 21, incisos 13 e 14. 21, 13 e 14, ele cuida de quê? De competência exclusiva da União. E o 21, 13 e 14, os dois juntos, o que que ele vai trazer para nós? Deixa eu diminuir isso aqui. O que que ele vai trazer para nós? Ele vai trazer que, ó, a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o local onde você vai trabalhar, o TJDFT, todos eles são organizados e mantidos pela União. Organizados e mantidos, vamos lá aqui, deixa eu arrumar, por quem, amigos? Pela União. Vale dizer, quem tem autonomia política sobre esses entes é a União. A União que legisla, a União que mantém. Por isso é que a doutrina diz, olha só, o Distrito Federal ele não tem autonomia político-legislativa sobre esses órgãos. A União é que organiza, ou seja, legisla e também mantém. Veja, por isso então que a doutrina vai dizer que a autonomia do DF quanto a esses órgãos é parcialmente o quê? Tutelada, vale dizer, restringida, atenuada pela União. Uma questão muito importante. A Defensoria Pública do Distrito Federal, até 2012, também era organizada e mantida pela União. Contudo, a emenda 69 de 2012 tirou da competência da União a Defensoria Pública do DF e a entregou ao próprio Distrito Federal. Cuidado! Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pelo Distrito Federal desde a emenda 69 de 2012. Beleza? Tranquilo? Tamo junto? Continua na tela então comigo aqui. Ó, próxima. O Conselho Nacional de Justiça poderá intervir no mérito da atividade jurisdicional exercida pelos juízes,
A nossa questão cuida do CNJ. A leitura obrigatória é o artigo 103b. Veja que o 103b foi inserido na Constituição pela emenda 45 de 2004. Detalhe, também é importante fazer a leitura do artigo 92, parágrafo 2º. Por quê? Quando a gente faz a leitura dos 92, parágrafo 2º, você vai encontrar que o Supremo Tribunal Federal mais os tribunais superiores, o Supremo mais os tribunais superiores. Detalhe, quem são os tribunais superiores? O STJ, o STM, o TSE e o TST. Esses são os tribunais superiores. A Constituição diz que todos têm jurisdição nacional. Perceba que o CNJ não entra aqui. Por quê? Porque o CNJ é órgão administrativo. É órgão o que eu disse? Administrativo. Vale dizer, não possui função o quê? Jurisdicional. Ora, se ele não possui função jurisdicional, ele não pode intervir na atividade jurisdicional. O CNJ é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Controle o quê? Administrativo e financeiro. E também cumprimento de deveres funcionais dos juízes. Logo, ele não pode intervir na atividade jurisdicional. Beleza? Continua comigo. A Justiça Eleitoral é competente para julgar ação civil pública destinada a apurar ato praticado por prefeito que, no decorrer do mandato eletivo, tenha utilizado símbolo que caracterizasse promoção pessoal na publicidade de obras realizadas pela prefeitura. Essa questão literalmente cobra jurisprudência do STJ. O STJ tem diversas decisões quanto a esse tema e a resposta é errada. Por quê? O STJ entende que a Justiça Eleitoral não é competente para julgar essa demanda. Por quê? Porque, em regra, olha só, fica atento, em regra, após a diplomação, a Justiça Eleitoral cessa a sua competência. Constitucional. Veja, após a diplomação, aquele que tem provas, contra um possível diplomado, que ele tenha, por exemplo, sido eleito com compra de votos, corrupção, fraude, a pessoa pode impugnar perante a Justiça Eleitoral no prazo de até 15 dias contados da diplomação o mandato eletivo. Mas, em regra, após a diplomação, cessa a competência da Justiça Eleitoral, por isso que essa questão está errada, jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Vamos lá, continua comigo aqui. Para a gente fechar, o cargo de juiz é vitalício, razão porque seu ocupante somente poderá, seu ocupante somente o perderá por decisão judicial transitada em julgado. Olha só, a questão trata da vitaliciedade. Aqui a gente pode destacar o artigo 95, inciso 1.
O 95, ele cuida de garantias e de vedações. Ele trata da vitaliciedade, entre outras coisas. Vitaliciedade. Agora veja, a vitaliciedade, para aquele que realiza concurso, no primeiro grau, ela é somente adquirida o quê? Após 2 anos de exercício. Durante os 2 primeiros anos de exercício, o juiz não é vitalício. Ele pode perder o cargo, inclusive, por meio de um processo administrativo disciplinar. Uma outra questão, ele diz que, então, primeiro, eu não posso dizer que tomou posse é vitalício. Isso nos demais casos, vírgula, a vitaliciedade adquire-se após o que? A posse. Então perceba, por exemplo, ministro do Supremo tomou posse, pronto, é vitalício. Mas aquele juiz que ingressa por meio de concurso público só é vitalício após o quê? Após 2 anos. Então eu não posso dizer que o cargo é de plano vitalício, não é. Outra questão, o seu ocupante somente perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Isso também está errado, porque nós temos uma exceção. Se você pegar o artigo 52, inciso 2, e combinar com o próprio parágrafo único do 52, o que é que você vai ver? Por exemplo, que ministro do Supremo, ministro do STF e também o Procurador-Geral da República, eles podem perder o cargo, perda do cargo por resolução do Senado. Quando? Se eles cometerem crime de responsabilidade. Então, ministro do Supremo pode perder o cargo por uma resolução do Senado. Então, a nossa questão está errada. Questão errada. Beleza? Então, aqui eu finalizo essa correção com você. Espero que tenha entendido, que tenha compreendido aí os comentários. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim e continue firme na sua caminhada. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!